bem-vindos a mais um episódio do meu YCast, o podcast que eu falo sobre produtividade, habilidades intraempreendedoras e, principalmente, neurobrand. Então, eu sou Janile Rodrigues e hoje o episódio é sobre neurobrand, produtividade e marcas fortes. Bom, então, primeiramente, eu preciso explicar a vocês o que é produtividade dentro do neurobrand, né? No episódio passado, já falamos sobre produtividade, então se você não ouviu, volta um episódio para ver direitinho o que é produtividade, como é que você pode desbloquear essa sua produtividade. E aqui agora vamos discutir um pouco sobre como esse neurobrand pode te ajudar a elevar a sua produtividade, tá? Então, gente, na realidade, o neurobrand é uma construção da junção do que é brand com a neurociência. Então, o brand, na realidade, é a gestão de marca. Então, o que é gerir uma marca? É você realmente cuidar de todos os aspectos que envolvem aquilo ali. E o que é uma marca? É algo que a gente vê, que a gente lembra, que deixa uma memória, né? Uma marca. Se eu tocar em você, vai deixar uma marca depender da pressão que eu coloco, né? Então, quanto mais forte eu toco, mais marca eu deixo. Então, por isso que a gente fala que a gente vai construir marcas fortes. Isso é o branding, tá? E aí, o que eu trabalho, particularmente, eu, Janile Rodrigues, que eu trabalho, é justamente o personal neurobranding, que é uma estratégia que eu desenvolvi, onde eu junto os conceitos da neurociência aplicado ao brand no marketing pessoal, tá? Ou seja, aplicada a pessoas e não só a marcas de empresa, de negócios, de empreendimento. E sim, você, empreendedor que está aqui me ouvindo agora. Então, nesse ponto, a gestão da construção de marca envolvendo a neurociência vai colocar vários aspectos emocionais para deixar uma memória na mente desse consumidor, na mente desse cliente. E isso você pode usar a seu favor para construir a sua própria marca forte e que precisa de vários aspectos, como eu falei, inclusive no episódio passado, para chegar nessa construção de produtividade, né? Porque para você conseguir ser uma marca forte, você precisa principalmente ser produtivo. Nós, seres humanos, para sermos marcas fortes, precisamos ter algumas soft skills, algumas habilidades comportamentais, né? Soft skills são habilidades comportamentais. E a produtividade é uma das habilidades comportamentais que a gente mais precisa desenvolver no nosso contexto atual, visto a enxurrada de informações que nós recebemos ao longo do nosso dia a dia, né? Quantas informações você não recebe no seu dia? Você já percebeu a quantidade de mensagens que você recebe nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Insta, e-mails? Quantos e-mails você recebe? Tá? Você é uma pessoa que recebe e-mails? Tá? Então, assim, como é que a gente vai lidar com todas essas questões, com todas essas coisas que a gente tem no nosso dia a dia, sem se perder e ainda manter o foco, tá? Então, é por isso que eu trabalho todas essas estratégias de personal neurobranding para te ajudar nesse processo, tá? Então, claro, o que é neurobranding, né? Tá claro para vocês? Como eu falei, né? Podem deixar as perguntinhas aqui embaixo, na caixinha, que dá para me responder também. E depois eu volto para te sanar suas dúvidas. Então, o neurobrand é justamente essa construção do próprio brand, como já falei no Instagram algumas vezes, mas aplicada à neurociência, tá? Então, como é que você vai usar isso na sua produtividade? A Janile, não tem nada a ver, é marca, construção de marca. Bom, o ponto é que, como eu falei, você precisa ter a soft skill da produtividade. Esse é o ponto. E é onde muita gente se perde. Como ser produtivo? Aí a pessoa quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, de uma vez, tentando dar conta de todas as tarefas, faz uma lista enorme e no final das contas, essa pessoa não cumpre exatamente essa lista. Então, esse é um aspecto que é super importante da gente dar conta para a gente poder prestar atenção do que a gente está fazendo sem se perder, tá? Então, é esse aí que a gente vai levando em consideração. Então, na verdade, esse neurobrand que a gente vai construir para a nossa produtividade é o inverso, né? É a produtividade que precisa ser boa e realmente verídica, né? Uma produtividade real, para que a gente consiga construir o nosso neurobrand e se tornar uma marca forte, autêntica e memorável. Esse é o ponto total da coisa, tá? Então, é o caminho inverso na realidade.
Só que tem alguns aspectos do neurobrand que vão ajudar a gente a construir a nossa marca pessoal. Então, o que envolve de fato o neurobrand, tá? Como eu coloquei, né, até no Insta e em alguns posts, a gente tem a construção da imagem, a gente tem questão de cabelo, cores, maquiagem, barba, bigode, a roupa, principalmente os acessórios que a gente utiliza e objetos também. Então, acessórios que eu falo, tipo óculos, brincos, colares, e objetos são as coisas que a gente vai carregando ali, né? Tipo um classificador que você leva, uma mochila também, apesar de que mochila tá até dentro da seara dos acessórios. Mas assim, como é o seu cenário, se você grava vídeo, se você tem uma mesa de trabalho arrumada, quais são os objetos que tem em cima dela. Então são essas coisas que vão construindo realmente essa sua imagem, mas que também vão te ajudar na sua produtividade. Então, por exemplo, se você tem uma mesa de trabalho que é extremamente bagunçada, a chance de você não produzir muito bem é muito alta, porque na realidade a sua mesa está uma bagunça e você leva muito mais tempo para se organizar, para executar as coisas, porque você perde tempo ali tentando encontrar as coisas no meio daquela bagunça ali. Então, esse é o aspecto principal, assim, dos objetos, né? Como eles vão trazer. E para além disso, tem realmente a mensagem que você vai transmitir para as outras pessoas. Então, como é que as pessoas vão te ver? É toda a construção do que você tem ali em você, né? Quando você olha para alguém, pense aí. Você vai observar tudo que tem naquela pessoa. Alguns vão ser um pouco mais criteriosos, mais detalhistas. Por exemplo, tem gente que vai reparar nas unhas, no detalhe do sapato, na cor da linha. E tem gente que talvez essas coisas vão passar um pouco mais despercebidos, prestando atenção mais no que está no rosto, por exemplo, né? Que inclusive entra justamente o trabalho de visagismo aí, que é uma das coisas que eu atuo dentro das consultorias de neurobrand, que é fazer esse trabalho visagista, que é trabalhar a imagem inteira do rosto para trazer uma mensagem com intenção nesse rosto, nessa face do indivíduo que quer justamente trabalhar a sua imagem profissional e pessoal. Então, na realidade, o neurobrand ele vai ajudar a gente em toda essa construção. Porque, por exemplo, você acordou, vamos lá, trabalhar, uhul! E aí eu falei esses dias, inclusive, no story, né? Acordou, vamos lá, trabalhar, ok. Fiquei de pijama, trabalhei em casa. Tô trabalhando em casa, vou ficar de pijama. Você acha que a energia de trabalho de quem tá trabalhando de pijama é a mesma de alguém que acordou, tomou seu banho, se arrumou, penteou os cabelos? Não tô falando de fazer um super penteado, não estou falando de vestir uma super roupa de festa, mas você tomou seu banho, vestiu uma roupinha ali arrumadinha, tá? Também não é aquela roupa mulambenta, já que você tá sentando para trabalhar. E aí você vai executar esse trabalho arrumadinho, arrumadinha. Você acha que quem vai ter mais disposição de trabalho? O que você acha? Então, a pessoa que está ali de pijama, ela não vai ter a mesma disposição. Pode ser que o cérebro dela trabalhe mais rápido e tudo mais, mas a disposição corporal dela não vai ser a mesma. Você, quando trabalha deitado, você não tem a mesma disposição de trabalhar sentadinho, arrumado na cadeira, ou em pé, dependendo do trabalho que você for fazer, tá? Por exemplo, né, tem gente que grava até lives hoje em dia em pé, porque acha que a disposição de se gravar lives em pé é maior do que quando fica sentado. Grava live, grava vídeo, porque isso é uma forma de impulsionar essa ação, essa energia. E na realidade, para a gente também se manter produtivo, para além das coisas que eu falei no episódio passado, a gente precisa ter energia de ação, energia e disposição para executar as coisas que a gente precisa no nosso dia a dia. E quanto mais a gente investe nesse autocuidado nosso, e pode parecer besteira, pensar na roupa que você veste também está dentro do autocuidado, é uma forma de você evitar certas procrastinações. Como assim? Se você trabalha fazendo reuniões ao vivo, onde você tem muitas reuniões online com o cliente, aí você não está muito arrumado, você vai pensar duas vezes antes de marcar uma reunião para resolver. Aí você fica horas e horas resolvendo com o cliente pelo WhatsApp, digitando loucamente, tentando resolver o problema, dando suporte, sendo que você poderia ter ligado para a pessoa, ter feito uma chamada de vídeo e ter esclarecido aquilo ali muito mais rápido do que ficar trocando mensagem no WhatsApp. Então, assim, são coisas que parecem besteira, mas quando você vai pensar realmente a fundo, elas fazem muita diferença no dia a dia.
tá? Esse é um outro exemplo. Eu tenho muitos clientes que falam que tem vergonha de gravar story. E aí, será que se você se arrumasse todo dia, não estou falando, mais uma vez, de fazer uma mega maquiagem, de estar super ultra produzido, mas se você se arrumasse minimamente, será que você não conseguiria ter mais disposição para gravar os seus stories? Porque você já está pronta para abrir ali a câmera do Instagram e fazer o seu vídeo, a sua fala. Faz sentido para você? Tá fazendo sentido para você? Pensa aí, vai comentando, tá? Vai me comentando, que eu quero saber sua opinião sobre isso aí. Quero saber como é que chega para você todas essas questões. Porque são questões que, às vezes, no dia a dia a gente não presta atenção, mas elas vão realmente fazer diferença. Esse é um ponto, tá? Então, quando a gente cuida da nossa imagem, que entra em várias áreas de autocuidado, a gente vai prestar muito mais atenção na gente, porque eu tô ali me cuidando, eu tô tendo um tempo para mim, tô pensando em mim, tô dedicando um tempo para mim, e a partir daí eu vou me sentir mais confortável de colocar minha cara no mundo, tá? Por exemplo, gente, vamos lá, mulheres. Quantas vezes a gente deixa, por exemplo, de fazer a unha dos pés e a gente começa a andar só de sapato fechado porque a gente está sem fazer a unha do pé? Mulheres que estão me ouvindo, você já passou por isso? Porque eu passo por isso às vezes. E assim, é um sapato fechado, beleza, tranquilo. Botou um sapato, vou pra ali pra reunião, porque eu não quero que vejam que minha unha tá sem fazer e tudo mais. Mas pense isso no seu dia a dia, na falta de arrumação, por exemplo, para você ir para uma reunião, tá? Então, isso, de certa forma, vai te gerar mais procrastinação. Então, elimine todas e qualquer coisa que possam te deixar procrastinar. Então, quais são essas coisas que vão te deixar procrastinar? Será que mexer na sua imagem não é algo que vai eliminar isso? Será que arrumar a sua bancada de trabalho não é algo que vai diminuir a sua procrastinação? Será que colocar um tempo para olhar, assistir uma Netflix não vai te ajudar a procrastinar menos? Então aí a gente vai entrando em coisas que vão te ajudar a eliminar a procrastinação. E por isso que eu falo que quando a gente começa a trabalhar o nosso neurobrand, a nossa marca pessoal, a gente começa a ser mais produtivo. Porque a gente começa a fazer as coisas com mais consciência. E é mais consciência direcionado para os focos e objetivos que a gente deseja. E esse é um ponto crucial para o que a gente quer fazer, tá? Então, quando a gente começa, inclusive, a pensar nas coisas focado no que a gente quer, direcionado para o nosso objetivo, a gente começa a ter consistência. E é a consistência que vai levar a gente a criar hábitos, é a consistência que vai fazer a gente criar rotinas, é a consistência que vai direcionar a gente a ser visto como autoridade naquela área. Porque quando falar de um ponto específico, que você é consistente e que você mostra às pessoas que você está sendo consistente naquilo ali, as pessoas vão dizer, é aquela pessoa. Autocuidado. Pense aí, certamente tem alguém aí na sua rede que você, toda vez que fala de autocuidado, você vai pensar nessa pessoa, porque ela mostra que ela se cuida diariamente. Esse é um ponto. Quer ver uma outra coisa que algumas pessoas, inclusive, falam que tem um certo efeito? Passar perfume. Tem gente que passa perfume pra ficar em casa e isso dá um ânimo, dá um gás na pessoa. Então você tem que descobrir o que é que vai fazer com que você saia da procrastinação e que tenha a ver justamente com essa sua imagem. E que você fazendo isso todo dia vai te ajudar a gerar um hábito. Por exemplo, levantei, tomei meu café, tomei banho. Não precisa ser nessa ordem, né? Levantei, tomei banho, tomei café. E sentei na mesa para trabalhar. Tá, mas como é a rotina de sentar na mesa para trabalhar? A mesa tá arrumada, tá limpa, você colocou tudo ali, papel, caneta, notebook, seja lá o que for. Beleza. Você criou sua rotina. E essa criação de rotina é excelente. O cérebro adora rotina, gente. O cérebro adora rotina. Porque é algo diário. Por que o cérebro adora rotina? Vem lá que eu vou te dar a informação científica do negócio. Porque o cérebro gosta de caminhos fáceis. O cérebro gosta de pegar atalhos. E quando eu faço algo todos os dias, ele entende que aquilo ali virou algo automático. Se todo dia eu tenho que fazer algo novo para conseguir começar um trabalho,
o cérebro ele vai ter resistência naquilo ali. Imagina aí, eu gosto de dar exemplo da academia. Mudou o treino. Como é para você fazer quando mudou o treino? Você tem mais dificuldade de executar, né? Você vai demorar um pouco mais de fazer aquele treino. Então, se todos os dias você mudar seu treino, a chance de você desistir da academia é muito grande, porque você está sempre tendo que se adaptar, se readaptar a um novo treino. E quando você está fazendo sempre o mesmo treino, você passa a fazer esse treino mais rápido, porque você já conhece esse treino, você já sabe onde está o equipamento na academia daquele treino. Você tem mais autonomia para fazer, você não precisa ficar tirando dúvida de como faz. Então você faz ele mais rápido. Você faz automático, inclusive. Já sabe qual é o próximo treino, você pula pro próximo. A mesma coisa é o cérebro criando hábitos, tá? Então, na medida que você faz a mesma rotina todos os dias para começar um trabalho, por exemplo, para terminar sua lista de tarefas, seja lá o que for, não precisa nem ser necessariamente todo dia, mas se toda semana, no início da semana, você organiza suas tarefas de uma determinada maneira e na hora de começar as tarefas você começa do mesmo jeito, você criou ali um ritual. E esse ritual que você está criando, esse hábito, para o cérebro se torna fácil. Porque ele vai dizer: ela passou esse perfume, ela passou esse batom, então ela vai sentar agora para trabalhar. É mais ou menos isso que acontece na nossa mente. Ele vai entendendo os caminhos, os gatilhos que vão sendo liberados do que a gente está fazendo ali para entender que naquele momento, então, vai começar tal ação. E isso facilita o trabalho. Ou seja, se você cria uma certa rotina, um certo hábito de como você se arruma diariamente, como você vai ter um certo comportamento para começar seu trabalho, a chance de você conseguir executar esse trabalho com mais facilidade diariamente vai ser muito maior, porque o seu cérebro entendeu que aquele caminho é mais fácil para você seguir. Fez sentido para você? Entendeu? Entrou direitinho aí na sua mente essa parte? Que é isso, o cérebro ele é preguiçoso. Desculpa informar vocês, mas o cérebro é preguiçoso, então ele gosta de atalhos, ele quer caminhos fáceis para seguir. E quando a gente dá a ele esse caminho que é rotineiro, ele vai se deliciar para atingir todos os objetivos. É sobre isso. É bem sobre isso, essa questão da neurociência aí aplicada à nossa produtividade, tá? E aí você pode criar essas consistências de hábitos, rituais que envolvam a visão, o olfato, porque vai dizer, senti esse cheiro. Ó. Como tem gente que, por exemplo, coloca uma essência de lavanda e vai dormir, bota lá num, sei lá, num colar, num umidificador, algo assim, e vai dormir. O cérebro já entende que aquele ritual a pessoa vai dormir, entende? Então, ó, se você criou um hábito aí, onde você desenvolveu uma rotina que você vai colocar elementos visuais, vai colocar um certo cheiro, uma textura ali, ele vai entender que você vai começar uma determinada tarefa. Ele, o cérebro, vai entender que você vai começar uma determinada tarefa. Então, isso vai te ajudar muito na sua execução. E por isso que é tão importante a gente criar um cronograma. Por mais que você não tenha o hábito necessariamente diário, tipo, todos os dias eu vou passar um batom, um perfume de rosas e vou sentar no computador e vou começar a trabalhar. Você pode, pelo menos, ter o hábito e desenvolver isso em cada dia. Por exemplo, dia de segunda eu tenho uma rotina, terça eu tenho outra rotina, quarta eu tenho outros compromissos. Isso também você pode fazer. Ou também aliar esses rituais a determinadas coisas. Por exemplo, se toda vez que eu for começar um trabalho, eu vou arrumar a mesa, vou passar um perfume X e um batom Y. Isso é uma forma de criar um certo hábito. Eu posso também aliar isso a outras coisas. Por exemplo, vou começar a cozinhar. Então, para eu começar a cozinhar, eu vou colocar uma música, uma determinada música, ou simplesmente vou colocar a música ali e vou começar a separar as coisas. Essa é uma outra maneira também de fazer o cérebro entender que vai começar uma determinada tarefa ali. Então você pode ter isso realmente fixado por dia, como tem vários gurus por aí que de fato gostam de dizer, não, acorde às 5 da manhã, faça uma leitura por 5 minutos, faça uma meditação por 10, faça uma oração por 30. Enfim, tem vários gurus que colocam essa questão do horário, né? Você pode fazer dessa forma, não tem... aliás, você pode sempre fazer do jeito que quiser, tá, gente? Nada é uma regra. Esse, digamos assim, é um método que alguns gurus fazem que você tem horários pré-definidos para tudo. Eu não gosto de trabalhar dessa maneira. Eu acho que a gente tem que trabalhar entendendo nossa essência, como a gente funciona e vendo as atividades que a gente tem para executar naquele momento. Então, eu gosto, assim, que você crie
a sua lista de tarefas e como é que você vai desenvolver essa lista de tarefas. Se você vai começar às 5 da manhã ou 5 da tarde, não faz diferença nenhuma, desde que você esteja organizado e consciente do tempo que você tem para executar, que foi o que eu falei exatamente no episódio anterior. Então, se você não ouviu o episódio anterior, eu recomendo, inclusive, que você volte para ouvir, porque vai fazer mais sentido, né? Que aqui, essa temporada aqui do YCast é uma sequência de episódios que tem interligação um com o outro, desde o início, para fazer sentido o que eu estou falando em cada um. Um do episódio depende do outro, senão vai ficar um gap aí sem entender muito bem do porquê eu tô falando. E aí, nesse lance de criar um cronograma, é justamente a criação do planner, que poucas pessoas utilizam. E utilizar um planner para se organizar diariamente é essencial, é fundamental para você ter uma melhor eficiência das suas atividades. Tá? Você vai atingir esses objetivos com mais facilidade e economizando tempo, economizando até dinheiro muitas vezes, porque você está se organizando da melhor maneira e isso te faz ter mais tempo para coisas mais importantes, né? Consequentemente, coisas que vão te dar mais dinheiro, talvez. Então, cuidar da sua marca de uma forma mais organizada, um cronograma mais assertivo, te dá muito mais liberdade de entender onde é que você está depositando seu tempo e liberdade para fazer as escolhas que você quer de para onde é que você vai depositar sua energia, de onde você vai depositar sua energia, de para onde você vai. Para onde você vai de forma geral. Seja para depositar sua energia, seja fisicamente mesmo, para onde eu vou agora, vou para o trabalho, vou para academia, vou atender cliente, ou vou ficar em casa aqui relaxando. Então, você tem muito mais liberdade de escolha nesse aspecto quando você consegue se organizar de uma forma muito mais intencional. Tá? Essa organização ela precisa ser intencional. Você não pode ficar apagando incêndio. Você não pode ficar esperando as coisas acontecerem para você reagir. Né, que são atitudes reativas. A gente fala muito isso na administração. A gente precisa ter atitudes proativas. Tá? Então, eu me antecipo, eu me organizo e vou prever mais ou menos o que é que vai acontecer ali para eu poder me organizar. E isso é o que me dá a liberdade de escolha, tá? Para eu saber para onde eu quero ir. Então, na verdade, se eu percebo que dentro do meu planejamento, de certa forma, eu não estou dando conta de tudo, eu posso simplesmente delegar as tarefas. Eu posso simplesmente andar para outro lado, passar a bola para outra pessoa. Esse seria um ponto, tá? Então, para a gente ir encerrando, uma dica que eu vou deixar aqui para vocês, imprescindíveis, mas a gente vai falar mais sobre isso nos próximos episódios, é sobre não ser multitarefas. Então, se você organiza tudo bonitinho, faz seu cronograma, tem seu plano lá, lindo, maravilhoso, organizado, você sabe o que você tem para fazer, você sabe para onde está indo o seu tempo. Sabe aquela história que a gente fala, a galera da área de finanças fala muito sobre cartão, que aí fala assim de, você sabe para onde está indo o dinheiro? Na verdade, aqui eu pergunto a você se você sabe para onde está indo o seu tempo. Se você souber para onde você tá indo o seu tempo, isso vai te ajudar muito mais a ganhar mais dinheiro, né? Que o nosso objetivo aqui, no fim das contas, é esse, né? Se tornar uma marca forte, autêntica e memorável, obviamente, para levar sua autoridade de forma que você consiga conquistar mais clientes. E a produtividade é um desses caminhos. Mas você só vai ser produtivo se você começar a aprender a delegar as coisas. Aquilo que você não consegue dar conta, você passa para o outro. Você não pode ser multitarefa. Você não pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso, com certeza, está drenando seu tempo. Te garanto. E esse foi o nosso segundo episódio da temporada. Espero vocês na próxima semana com o episódio Produtividade de Elite para Empreendedores. Te vejo lá.